Olá, está no ar o Mangueirosamente. Hoje iniciamos a terceira temporada deste programa que é a Cara de Belém. E o nosso convidado é muito especial. Especial em tudo. Primeiro que é um grande amigo, depois que também é o maior tenor do Brasil. Eu digo isso para todo mundo e todo mundo sabe, e na verdade o sucesso dele é internacional. A gente tem a honra de convidar para esse primeiro programa da terceira temporada com Atalayan, conversar com essa figura aqui. Meu irmão, meu amigo Isma. Segunda vez no programa, inclusive. Poxa, depois, né, dessa você dá o repeteco, né? Dessa introdução, eu vou ficar sem ar aqui. Prazer. Segunda vez no programa. Segunda vez aqui. Estreando a terceira temporada. Obrigado por ter comparecido. Poxa, eu que agradeço. Vários trabalhos, né? Quem agradece sou eu, meu amigo. Um prazer. Como é voltar para Belém, Atala? Maravilhoso, Isma. Eu tô aqui, passei Natal, ano aqui com a família. É maravilhoso, né? Recarregar as energias, as baterias. Está sendo maravilhoso. E você também vem dessa vez apresentando um espetáculo sensacional, Uma Noite Única no Teatro da Paz, né? Um espetáculo baseado em Dom Helder Câmara. Isso. Sinfonia entre Dois Mundos, né? Exatamente. Sinfonia dos Dois Mundos. Maravilhosa. Né? Junto com o Fafá, com a orquestra do Teatro da Paz. Do Teatro da Paz, o Como coral. é que foi aquele momento mágico? Foi uma única apresentação, o projeto é lindo, né? Então, um projeto lindíssimo. Uma coisa contemporânea, né? Maravilhoso, Isma. Eu estava vindo para Belém já. Eu recebi o convite da Fafá. Já havia conhecido a Fafá quase 2 anos atrás, 1 ano e meio mais ou menos. Maravilhosa, nossa amiga, nossa queridíssima. E irrecusável, né? Um convite irrecusável. E aí eu aceitei, tipo de última hora, assim. Também eu acho que o projeto foi aprovado de última hora. Mas tudo funcionou na melhor... Aliás, um projeto grandioso, né? Porque grandioso. 150 pessoas no palco, era isso, né? Isso, 150 pessoas, 3 corais, porque tivemos 2 coros adultos e mais um infantil, orquestra maravilhosa, nós, Fafá e eu como solistas, né, eu tive a honra de apresentar, é uma obra belíssima, carrega uma mensagem tão divina de amor, é quase como uma nona sinfonia, sabe? Se eu pudesse comparar, Belém, inclusive uma data bem significativa, hein? A nona sinfonia, para quem está em casa, ainda não teve oportunidade de escutar, porque ela é uma obra em alemão, né? Mas se você pegar a tradução, ela carrega uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. É uma obra alemã do nosso maior, para mim, um dos maiores compositores, que é o Beethoven, compositor alemão, mas ela carrega essa mensagem universal da música, do amor, da união, da unidade entre as pessoas de todos os povos. E fazendo só para terminar aqui rápido, Isma, fazendo paralelo com a nossa Sinfonia dos Dois Mundos, é um paralelo perfeito, porque eu acho que o Dom Helder Câmara ele quis retratar isso, né? Mostrar a miséria do mundo, mostrar o caos em que nós vivemos, tristíssimo, e apresentar paralelamente a esse caos a solução. Qual seria a solução? Entre aspas, já não é tão fácil. O amor ao próximo, né? A renúncia aos seus egoísmos, às suas necessidades, e olhar mais para as pessoas que precisam, né? Pessoas que às vezes estão ao nosso lado. A gente pensa muito na questão da África, a questão do Brasil, de outras localidades, mas a gente não vê. Agora, vindo para cá, eu posso te dar esse testemunho. De que antes de cantor, de musicista, seja lá o que for, artistas, nós somos seres humanos. Eu via uma senhora com um filho no colo, sabe, em uma situação isso assim tristíssima. Agora vindo para cá. Sei. Então, é recorrente, uma imagem... uma situação assim de chorar. Então, a gente vê muito essa questão, pensa, é longe. Não, a gente tem pessoas que precisam da nossa ajuda agora, aqui, saindo à rua. E muitas das vezes, a gente fecha os olhos para essas pessoas. Uhum. E eu acho que a missão dessa música é essa. Agora, desculpa. Sim. Você, na verdade, por exemplo, você teve essa apresentação na Sinfonia dos Dois Mundos, no Teatro da Paz, né, que foi homenagem a Belém, junto com a Fafá, um espetáculo, inclusive, de graça. Belíssimo, espetáculo belíssimo. E depois você fez um recital na igreja de Santo Alexandre, aquele templo, né? Maravilhoso. Um lugar, na verdade, construído também para o canto, né? Porque ali, além de ser um templo religioso, eu acho que... Eu estive lá na plateia, né? Ficou todo mundo muito emocionado, porque aquilo
me pareceu uma certa catarse que você fez, porque estava toda a sua família ali, né? Você estava sua mãe na primeira fila, suas tias, seus primos. Com certeza. E eu percebi ali que naquele momento, como se fosse um concerto que vocês talvez tivessem pensado já em fazer e teve essa oportunidade. É real isso? É totalmente real. Na verdade, foi uma ideia que nós tivemos juntamente com o Gabriel. Também gostaria de agradecer a Fundação, que foi a responsável por tudo isso, né? A Fundação Carlos Gomes. Uma conversa informal, a gente conversando, por que a gente não faz um recital? Só que se você me der um minutinho, Isma, para explicar, é assim, eu tô pregando isso, conversando com as pessoas no nosso meio erudito, para não eventualmente só popularizar, mas para tornar a nossa música erudita uma música mais palatável, uma música mais digestível para as pessoas. Porque as pessoas hoje em dia, quando ouvem falar de música clássica, de ópera, de Pavarotti, é o primeiro nome que vem, né, Callas, as pessoas acham uma coisa, uma realidade muito distante. Dessa música erudita mais palatável, o que Porque seria? o que seria Dá uma um música... exemplo, por exemplo, de Não, tipo... eu acho assim, a música, ela vai ser a mesma, entre aspas, ela teoricamente vai estar, a partitura vai ser a mesma, só que a nossa chegada ao público, isso vai fazer a diferença. Então, por exemplo, no nosso show, vamos dizer show, eu tinha um espaço limitado, lógico, sempre tudo é limitado, só que eu achei muito pequeno. Então, me veio à cabeça, a gente não ensaiou nada disso. Mas você está fugindo, você não falou dessa catarse lá que você fez apresentando para aquela plateia super especial. Eu percebi momentos em que você cantava para sua mãe, quando ela estava na primeira fila, Dona Adel. Minha mãezinha, um beijo, mãe. Isso, e aí eu percebi que você cantava para ela, teve algum momento ali que você abraçou alguém da família, né? Isso é verdade, eu senti isso no espetáculo. Ele vai... Pianinho, ele vai mais profundo, penetrando mais profundo, mais profundo. Isma, é o seguinte, você falou uma coisa que me toca muito, porque a minha mãe foi uma grande incentivadora, né? Ela me criou sozinha e, enfim, uma outra questão mas assim, só para frisar a participação tão importante dela na minha vida e nunca bom, tô com 38 e eu comecei a cantar com 15. Nesses 20 e poucos anos, nunca eu ouvi, meu filho, a música não dá nada, você vai morrer de fome, como as pessoas falam ou pensam, desiste disso, vai fazer outra coisa, nunca. Talvez você também não tivesse cantado tão próximo dela, já teve outra oportunidade assim de você estar... Não, mas eu só para construir rapidinho o que eu quero te passar, Isma, é que eu sempre tive o apoio da minha mãe, que é a pessoa mais importante para mim, a luz da minha vida, e eu sempre, e talvez por isso eu tenha seguido adiante, porque realmente aqui no Brasil, a arte, em geral, ela é pouco valorizada, né? A arte clássica, né? Digamos assim. Então, foi muito importante essa decolagem, digamos assim, para mim. E tê-la ali foi maravilhoso, então não tive como... Você já tinha reunido assim, uma grande quantidade de familiares só num lugar, cantando para eles? Geralmente... Porque como você fez aquela mise-en-scène ali, né, que você saiu do palco, você fez toda uma mise-en-scène ali, dramática, né, como pedir as músicas também, né, às vezes dramática, às vezes mais suave. Mas eu percebi que você estava cantando para aquelas pessoas ali. Foi um concerto muito íntimo. Muito íntimo. Acabou sendo, né? Assim, quando eu venho a Belém, que é a minha casa, porque assim, o pessoal pensa, não, porque o Atalo ou qualquer outra pessoa que mora fora do Brasil ou em alguma outra localidade pensa, ele é alemão, por exemplo, eu moro na Alemanha, quer ficar alemão, virar alemão. E para mim nunca isso foi uma realidade. Eu sou muito grato à Alemanha, mas Você mora na Alemanha? Moro na Alemanha, mas eu nunca, com todo respeito, de novo, gratíssimo, mas eu nunca me senti em casa lá. Em 11 anos, nunca me senti em casa na Qual Alemanha. a periodicidade que você vem a Belém? Você vem a Belém todo ano? Não, todo ano. Assim, na pandemia, Isma, quando estourou a pandemia, em março mais ou menos de 2020, eu estava aqui. E eu fiquei
Eu ia ficar 10 dias, acabei ficando 6 meses. Aí, quando dava uma aliviada, eu saía para fazer alguma coisa fora, honrar algum contrato que eu já tinha. Mas só posso voltar rapidinho uma questão que é muito importante para mim, essa questão da família. Acabou sendo um improviso muito, muito legal que aconteceu, assim como tudo na vida, né? Tem que ser natural, tem que ser... Porque senão não rola, não funciona. E eu falei, eu vi o espaço limitado, eu falei, eu vou sair. Por quê? Conectando de novo, é muito assunto, a gente tem muita coisa sempre. Te lembra aquela questão que eu te falei pra gente, não só popularizar, eu acho muito simplório isso, mas assim, levar a música erudita mais facilmente às pessoas, de baixa renda, de média, de alta, não importa. Não é nem popularizar, é expandir, na verdade, sabe o acesso, por quê? né? Se eu chego com a partitura, a gente estava comentando no início, eu chego, coloco o pedestal de músico erudito, coloco a minha partitura na frente, a pianista maravilhosa, inclusive eu quero mandar uma saudação a ela, um beijo, a Adriana maravilhosa que me acompanhou nesse... Adriana Zulay, né? Adriana Zulay, nossa amiga querida. A pianista que está com a partitura que tem que ler, e não olhando para o público, eu não me comunico com o público, eu só me preocupo com a minha voz. As pessoas a música não vai chegar até elas. Então, eu preciso me preocupar também com esse lado. Não é só a questão da voz. A voz, como dizia o Rossini, um grande compositor italiano de ópera do século XIX, ele dizia assim, para cantar, a gente precisa também da voz. Ou seja, a voz, às vezes, não é o fator... Claro, é o fator... Teoricamente, é o fator principal, claro. Mas o público, ele precisa de uma comunicação. E eu acho que é nisso que a gente erra, Isma. É nisso que a gente peca. O cantor lírico ficou muito, como dizem, né? Ficou uma expressão até um pouco em voga, em moda aí. Ficamos engessados no nosso quadrado operístico. Então, a minha ideia, vamos dizer assim, missão, quase uma missão que eu tenho, eu sinto isso, é estar aqui com você, ter essa oportunidade maravilhosa, Isma, que você me dá, meu querido, que o Grupo Liberal nos dá também, obrigado, já agradeço de antemão a todos, de falar, de comunicar isso a todos, que a música erudita é para todos. As plataformas digitais estão aí para comprovar. Você clica, você digita um nome, já aparecem milhares de vídeos. Então, a gente precisa levar e dizer, não tenho medo da música clássica, que ela, primeiro, não morde, e segundo, que ela é maravilhosa, ela é para todos, ela é sim entendível. Porque muita gente, eu ouço muito isso, Isma. Atala, eu não curto ópera. Eu falo, não, tudo bem, eu sou super de boa em relação a isso, mas por quê? Porque eu não entendo. Eu falo, mas primeiro que não tem que entender, porque a arte, cada um vai entender de uma forma. Mas olha só como você também é craque, né? Porque você fez um repertório clássico, tradicional, talvez seja aquele que você mais se identifica, né? E aquele, na verdade, que você também mostrou que você tem essa capacidade de fazer, né? Eu senti isso. Tem determinadas peças ali, são peças fortes. E além de fortes, difíceis, né? Que talvez só você, Atalaia, consiga fazer. Mas olha só, você incluiu, por exemplo, Granada. Foi Granada. Que é uma música que fez muito sucesso no Brasil, né? Muito. Solemio também, que é uma música de sucesso. Eu queria até que você cantasse um pedaço assim pra gente. Mas, pois é, quer dizer, você... essa proximidade com uma música conhecida, uma música, diria, clássica, porém popular, que você pretende, né? Porque assim, Isma, eu sempre penso na diversidade e diversificação de repertório, porque eu acredito nisso, eu acredito que o cantor tem que mostrar as qualidades, eu acho legal, beleza, maravilhoso, mas eu penso no público. E eu pensei assim, eu vou trazer alguma coisa que é um repertório que não é meu, já adianto de antemão para todos. Você escolheu o repertório? Eu escolhi, mas assim, mas eu tive ótimas sugestões da Adriana, ótimas, maravilhosa, Adriana. Então, assim, eu poderia te dizer assim, eu queria cantar algo de Wagner, por exemplo, que não é o meu repertório, é um compositor alemão, super sério, super formal, não tem absolutamente nada de engraçado, quase carismático. Ele é um compositor realmente muito sério. Parecido com o Beethoven, na linha do Beethoven ali, alemão. Mas depois eu pensei, eu posso fazer uma outra oportunidade. Para esse concerto, eu queria que fosse quase que um show.
sabe? Não no sentido de ser melhor ou pior, mas um show no sentido de levar, de estar com o público, de estar ali com eles. E foi por isso que eu desci. Inclusive, você incluiu lá uma participação, né, em dupla lá com My Way, não é? Que é um repertório de Frank Sinatra. Porque assim, meu amigo, a gente tem que cantar, eu acredito no agrado ao público. E conversando com o Gabriel, nosso amigo querido, ele me deu essa sugestão. Eu falei, por que você não canta também? Aí eu chamei ele, a gente fez um improviso. Pois é, mas por exemplo, assim, eu já penso assim, num futuro distante, mas enfim, num futuro de você começar, por exemplo, Pavarotti e outros, Plácido Domingo, fizeram espetáculos depois cantando músicas com sucesso, com músicas mais populares, o que a gente pode chamar de popular, né? Mas um repertório, diria, de uma música popular. Uhum. Isso é um pensamento seu também? Isso passa na tua cabeça? Passa. Eu sou, apesar dessa chegada ao público que eu quero cada vez mais fazer, eventualmente, quando é possível. Porque, por exemplo, em ópera não é possível. Porque a ópera eu tenho que seguir um protocolo. Eu, fisicamente, é bem legal a gente frisar isso, eu posso chegar até aqui porque o palco vai até aqui. E o público tem a orquestra e depois começa a área, o espaço do público. Mas a minha ideia é que nesses eventos solo, no evento que eu assino com o meu nome, o nome da Adriana, por exemplo, ou se eu for acompanhado um dia por outra pessoa, que a gente possa fazer uma coisa diferente. Porque vamos deixar a formalidade que é inevitável. Isso eu compreendo da ópera. É inevitável essa formalidade, porque não tem como fazer diferente. Mas você falando isso agora... Mas fazer um show... desculpa, Isma. Um show um pouco mais popular, não só nas músicas, mas também na nossa chegada ao público. Entende? Então, eu posso rapidinho te citar uma coisa. Eu uma vez vi... a gente tenta, como artista, a gente acha legal a originalidade. É importante, eu acho uma das coisas mais importantes, assim, qualquer artista de qualquer estilo de sempre, assim, qualquer. Só que, assim, eu vi uma vez o nosso Pavarotti, cantando um concerto na Europa, em algum teatro, um teatro normal, não foi nada em parque, nada disso. Um lugar fechado, e havia pessoas atrás dele, havia uma infinidade de pessoas. Eles praticamente criaram um anfiteatro para comportar, porque era muita... eu imagino, né, a imensidão da popularidade do Pavarotti. Teve uma hora que ele virou, não se importou com câmeras, com captação de vídeo, imagem, nada, e cantou para aquelas pessoas. Eu achei fantástico isso, porque... a comunicação com o público, na verdade. É importantíssimo. Né? Então, se a gente não tiver isso, vai quase que por Então, essa ideia de um dia a gente ter a Atalayan cantando... A gente, na primeira vez que nós conversamos aqui, você falou da sua admiração pelo Queen, né? E o Queen tem alguma coisa a ver ali com ópera. O próprio Fred Mercury gravou com Montserrat Caballé, ou seja... O Fred... Quando você fala em popularizar, ou popularizar no sentido de chegar mais perto do público, talvez seja esse caminho aí. Eu acredito que é esse caminho. Inclusive, eu vou falar em primeiríssima mão aqui, eu tenho uma ideia. A gente esboçou isso, não é? De fazer algo parecido, por exemplo, com a Fafá, que é a nossa grande estrela, grande diva, grande celebridade de expressão nacional e internacional. Uhum. E eu tenho essa vontade de fazer algo com ela, por que não? Pessoal aí em casa, nos comentários, pode dar uma sugestão pra gente, né? Porque eu acho que seria nós uniríamos muito bem, porque a gente tem uma química legal, a gente tem, como pessoa, a gente se gosta. Mas uma das coisas, conversando com a Fafá, uma das coisas, quando ela me disse que ia encontrar com você, eu disse, bom, isso aí vai dar paixão, né? E se dá, conhecendo vocês do jeito que eu conheço, isso aí, além da paixão, vai ser uma explosão, porque vocês são parecidos, vocês são falastrões. Você tem esse jeito vigoroso de falar. Poxa, eu falei isso lá na hora. Lá. Foi, me lembro. Exatamente. Você falou isso pra gente. Vocês são explosão, né? Vocês não são aquele tiro de canhão. Na verdade, vocês são morteiros, né? Poxa, eu vou te dizer uma coisa, Isma. Você falando agora, eu consigo identificar. Mas nunca ninguém me falou isso, poxa. Vocês são muito parecidos, eu acho. Vocês têm essa...
Vocês falam bastante, gesticulam bastante, ou seja, a Fafá sabe. vocês têm essa identificação não só física, na verdade, né, gestual e tudo mais, mas vocês têm esse jeito de ser, né? A Fafá sabe, Isma. Eu tinha um tio que faleceu, meu amado tio Ibrahim, ele dizia muito isso, ele me dava esse conselho. E eu estou aprendendo muito isso com a Fafá. Ele dizia, cantor não pode ser alienado. Eu vou usar essa expressão, não se ofenda em casa, tipo burro. Não pode ser burro, cantor. Tem que ser comunicativo, tem que se expressar bem e tudo. E eu estou aprendendo muito isso com a Fafá. Gente, é inacreditável. Então essa junção aí quer dizer que vai dar, pode ser que dê um espetáculo de Atalaê e Fafá de Belém. Eu né? acho, eu acredito que... Bom, eu espero, né? Vai ser uma honra. Agora, voltando lá para a Europa, você mora na Alemanha, você é baseado na Alemanha. Depois da pandemia, as temporadas de óperas começaram. Eu sei que você pisou em palcos sensacionais, às vezes até inalcançáveis para alguns brasileiros, como o Metropolitan de Nova York, né? Como é que é essa sua experiência? Ou seja, você se apresenta na Igreja de Santo Alexandre, no Teatro da Paz, mas você também esteve lá no Metropolitan. Eu amo, essa é a coisa mais linda, né? Uma das mais lindas do artista, a gente poder ter esse contato com vários povos, públicos. Quanto tempo leva um ensaio de uma montagem de uma ópera, por exemplo, do Metropolitan? Depende, porque, por exemplo, quando a gente tem uma produção nova, aí demora tipo mais de um mês. Isso varia muito, né? Mas quando a gente e fico ali. A gente tem dois estilos de produção, geralmente. Aqui no Brasil não tem muito isso. Geralmente infelizmente, né? De repente, daqui com os anos eu possa estar falando uma outra realidade para você. Mas no Brasil a gente tem dois tipos. Quer dizer, basicamente um tipo, perdão. É uma nova produção, porque como a gente não faz muita ópera, a gente faz o quê? Em São Paulo fazem 5 óperas por ano, muito pouco, né? Não chega a nenhuma por mês. Aqui nós temos um festival maravilhoso, ao qual eu tive a honra de fazer parte como corista. Eu cantei no coral de várias óperas e também como solista, em recital e tudo. Enfim. Mas quanto tempo leva? Leva mais ou menos um mês. Uma produção nova, um mês e meio, 6 semanas. Todo mundo ensaiando, todo mundo ensaiando, tá todo mundo aprendendo a fazer aquilo. Eu posso te dar uma entrelinha aqui. Geralmente nós odiamos nova produção. É muito bom para a carreira, é ótimo para a carreira, porque tem a crítica, os jornais vão, e os críticos vão, os jornalistas, tudo vão para cobrir aquele espetáculo, aquele evento. Mas a gente odeia, sabe por quê? É muito tempo, né? Então, muito tempo às vezes, de ensaio, você é muito fala. tempo de ensaio. Por exemplo, uma ópera fácil, que todo mundo conhece, fácil entre aspas, tá? Não existe nada fácil. Você quer fazer bem, não existe, mas modos gerais, né? Modo de falar. Por exemplo, La Bohème, que é uma ópera que todo mundo conhece. O maestro conhece, orquestras, eles tocam todo mundo já de ouvido. Você nem olha para a parte... Coral, todo mundo, solistas. Não. La Bohème, por exemplo, em Berlim, eles tocam de memória quase. Eles cantam e todo mundo. Como você vai ensaiar uma ópera por um mês e meio, 2 meses? A minha crítica, entre aspas, eu acho o trabalho maravilhoso, mas tira um pouquinho... Ensaio diário, mas tira um pouquinho... Quantas horas de ensaio? 6 horas por dia. 3 horas, uma sessão de 3 horas, um bloco de 3 e outro de 3 com intervalo. Mas tira a espontaneidade. Eu acho que tira demais isso, a coisa espontânea. Porque eu acho que... E eu trabalhei uma vez em uma produção, de La Bohème também, super moderna, louquíssima produção. Não necessariamente bonita, mas muito interessante. Que tem isso também. Uma nova montagem. Super nova, produção novíssima. Que a gente tinha esse período, digamos assim, estabelecido já, o teatro reservou e tudo. Porque também é caro para o teatro. Cada hora de ensaio é dinheiro para os teatros. De qualquer lugar. Para todo mundo. Músico, todo mundo. Né? Então a gente... E ópera sempre, o staff é muito grande. A gente acabou tendo um mês de ensaio. Era para a gente ter 6 semanas, tivemos 3, 4. Por quê? A diretora ficou tão feliz com o trabalho, eu achei isso tão legal, tão lindo. Porque ela disse assim, olha, a gente fazia tipo 2 horas de ensaio por dia, às vezes. Eu achei fantástico dela. Porque, às vezes, por uma insegurança do diretor, que todos nós temos em algum momento da vida, o diretor ele quer
dar uma forçada de barra e extrapolar aí as horas e os ensaios. Só que isso é perigoso. Rapidinho, eu vou terminar. Porque com a voz não é a mesma coisa que com o piano. O pianista ele pode ensaiar 10 horas por dia, estudar. O cantor não. E também ensaiar. O instrumento já está aqui. E você tem que usar Então, toda a sua capacidade, limitado, claro. toda né? a capacidade. Entendi. Não tem como dizer, não, eu vou fazer menos, que é para... Não, tem. Não. Nos ensaios tem, mas mesmo fazendo menos, que a gente chama isso de marcar. Ah, mas eu vou marcar hoje. O que é marcar? É tipo assim, eu vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Pode. Granada! Essa é a voz cheia, digamos assim, com plena capacidade, né? Acho que até eu assustei o pessoal. Então, aí eu chego pro maestro, eu não estou muito bem, eu estou um pouco doente, ou cansado, ou não dormi bem, algo assim, dessa natureza. Digo assim, eu posso cantar tipo 50% ou 20%, marcar, só para... Aí seria como? Aí seria ou uma oitava na... Como é que eu explicaria isso? A gente tem 7 notas que se repetem, né? A oitava seria... de uma frequência mais baixa, de 7 notas abaixo. Granada! Aí seria Granada, mais bem baixinho, piano. Exato. Poxa, você tá afiado, irmão. Caramba, né? É o que eu ouço, ele na verdade. Tá afiadíssimo. Pianinho agora, né? Tem uma coisa tem uma coisa que inclusive falando que uma pessoa aqui da redação, nosso editor, Abílio Dantas, que o irmão dele estudou no colégio junto com você, na mesma época. E lembra de você cantando no banheiro. E você tem uma história de cantar no banheiro, lá no Grêmio Português, que você contou pra gente. Tenho, mas essa história... Conta essa história pra gente aí. Eu não digo modéstia à parte porque... Você até hoje, aliás, canta no banheiro? Caramba, eu não posso negar, né? Porque é muito bom pra voz, sabia disso? Cantar no banheiro? Porque eu vou te dizer isso... Poxa, eu acho que vai dar até um corte. Que eu vou te dizer. Quando você toma banho, cria, por mais que a água não esteja tão quente, cria um vapor. E é muito bom para a voz. É muito bom para o aparato vocal. Então, a brincadeira tornou-se uma coisa séria, porque até os médicos dizem. Mas uma vez eu estava doente, o médico disse assim, olha, canta no banheiro, liga o chuveiro, água quente. No quente lá, é muito bom. E como é que foi mesmo essa história do Grêmio? Você estava no Grêmio? Não, eu estava nem me lembro, ABB, algum clube assim. Eu nem sou muito de ir em clube. Aí eu fui com meus primos. Isso com quantos anos? Eu comecei a cantar. Acho que com uns 15, por aí 14, por aí. Mas já tinha na cabeça essa ideia de ser cantor de ópera. Posso conectar com uma coisa? Para quem acredita no divino, porque a gente fala em Deus, mas é uma coisa muito pessoal para alguns. Mas para quem acredita, gente, em uma força superior, em um poder da criação nossa, do mundo, é muito real, Isma. Eu tenho certeza que esse dia foi planejado por Deus na minha história. Eu estava cantando no banheiro, depois de fazer o banho, na piscina e tal, com meus primos, almoço, aquela coisa. Fim da tarde, a gente, vamos embora. Comecei tomando banho, comecei a cantar. Era até uma Ave Maria. Comecei a cantar. E aí, Ave Maria, algo assim. E aí eu ouço, tipo, como um eco, na hora. A mesma nota, no mesmo tom. Mas uma voz mais desenvolvida, forte. Tudo. Eu achei tão estranho aqui. Eu olhei assim... Não é possível. Quem será que está cantando? Como é que eu ia encontrar um cantor de ópera no banheiro de um clube em Belém, sei lá, nos anos 2000? Inacreditável. E aí eu cantei de novo. Falei, mas será que é o meu eco? Não é possível, né? Aí eu cantei de novo. Continuei a frase, né? E ele continuava. Era uma voz masculina também. E aí eu falei, não é possível. Aí eu saí do vestiário lá e tudo. E aí eu falei assim, aí encontrei, que tornou-se um amigo meu, o Pitágoras, que é um barítono, nunca mais o vi, inclusive. Um abraço, Pitágoras. E aí ele falou assim, você canta? Eu falei, peraí, mas era você que estava cantando? Ele disse, era eu. Aí eu disse assim, bom, eu canto. Aí ele disse, você estuda canto e tal, com quem você estuda? Eu falei, olha, eu nunca estudei canto.
Aí ele falou, não? Eu falei, não. Aí ele falou, olha, então, isso era tipo num domingo, assim. Aí ele disse assim, terça-feira, amanhã eu não posso, mas terça-feira eu vou te levar no Conservatório Carlos Gomes, vou te apresentar a minha professora, a minha amada, Nossa, a mulher foi tudo. Não só na minha vida, como na vida de muita gente. Sabe aquela coisa que a gente falava no início, de ajudar o próximo, ter afeto, amor? a relação de afeto. Maravilhosa, a Malina. Foi uma mãe para todos nós, mãe artística, que infelizmente se foi tem uns 6 anos atrás, mais ou menos. E aí e 2 dias depois eu estava lá, eu não sabia nada de música, absolutamente nada de voz, de teoria, não sabia a diferença do dó pro ré, zero. E aí ela começou a me dar aulas de graça. Olha como No tudo Conservatório Carlos Gomes. Olha só. E a sala Destino dela... isso, não? Total. É inacreditável. Por isso que eu falo, para quem acredita, isso é muito Aquelas real. conjunções, né, que dão certo. Super tudo real. acaba conjugando Inacreditável. Atala, você fala de divino, né? Uma coisa que eu percebi lá nesse dia no espetáculo, claro, além de estar naquele lugar, lá no Santo Alexandre, né, que é muito mágico, Sim. cercado de história, cercado de religiosidade, cercado de beleza, né? Porque é Maravilhoso. um templo lindíssimo. Templo de todos os sentidos, uma né, Isma? iluminação, exatamente, o eco da voz. Ali, padre Antônio Vieira fazia os seus discursos, ou seja, imagina naquela Você época. imagina, sim. E aí percebi também uma coisa que eu acho que eu falei para você. O Atala, na verdade, é um sucesso, né? Onde ele chega assim, Você acha, irmão? vê uma multidão. Tipo, vamos comparar com os Beatles, entendeu? Todo mundo vai para cima. Meu Deus, que honra. E aí o cara, ninguém consegue falar com ele, todo mundo quer tirar foto. Mas, ele, Isma, posso te ele interromper? Desculpa. Não, mas é normal isso. Depois de um recital Sim. ou de um evento, é normal que as pessoas venham abraçar a gente, né? Não, mas o que é fantástico em você, com essa sua capacidade, com essa sua simpatia e com essa gentileza que você tem, extremada que você passa isso, você recebe todo mundo, você tira foto com todo mundo. Muito, você amo, lembra, amo. você bate um papo ali rápido, aí a pessoa, Isma. enfim, conta uma história. Mas o que eu achei também, tipo assim, essa coisa do canto, né? Você vê que todas as representações religiosas, ela tem alguma coisa a ver com música, né? Tem as cítaras, né, dos anjos, né, tocando as cítaras, dos querubins e tudo mais. Você não acha que cantar é uma coisa divina? Naquela hora, assim, naquele momento ali, você cantando, você olhando para sua mãe, que a mãe é uma coisa divina, eu sempre digo Com que certeza. mãe é Deus na terra. É uma frase que eu sempre digo, quem tem mãe, saiba que você tem Deus na terra perto de você. Verdade. E aí, percebi que você tem essa coisa da divindade do canto, né? Isso é muito forte, né? É muito forte. Isma, assim, eu queria pontuar, posso pontuar 2 coisas rapidinho. Primeiro, já vou responder a tua pergunta só rapidinho. Não existe para mim, eu já conversei com outros cantores também, e musicistas, todo mundo que faz parte desse mundo, presente maior do que você chegar depois de um concerto que você literalmente deu teu sangue ali. Alguém, uma pessoa humilde, assim, de todo o coração, essas pessoas me tocam mais, sabia? Porque Na verdade, a você gente receber as sente- pessoas ali, aquilo aí deve não, ser é maravilhoso. E uma pessoa chegar para mim e ela dizer assim, muito obrigado ou obrigada, porque você me fez esquecer por 1 hora, porque o show dura 1 hora e meia no máximo, né? O intervalo e tal. Você me fez esquecer os meus problemas por 1 hora, uma doença, uma coisa pessoal. Você me fez esquecer, vocês me fizeram, né? Porque nossa querida pianista estava presente, a Adriana. Me fizeram esquecer, isso é uma coisa tão... É um meu presente, Ismaelino. A gente precisa, o artista precisa ser bem remunerado, sim. Nós temos contas a pagar, nós nos vestimos, vivemos como qualquer outra pessoa. Mas a gente... É tão gratificante receber isso das pessoas, sabe? Um abraço sincero, os olhos da pessoa, sabe? Em ti, com sinceridade, sabe? Essa vibração, essa coisa que você não... Que palavras não... Mas a não gente tem percebe como pelo teu explicar. comportamento que como você recebe isso, né? É, Mas voltando mas à história não, mas voltando à história da divindade. Da divindade, para mim, Isma, eu recebi eu tive como um elogio isso uma vez, cantando, em algum teatro, não me lembro agora, mas não venho... Bom, também não importa. A pessoa chegou para mim
Um amigo querido, que a pessoa me lembra muito bem e disse assim: puxa vida, faz muitos anos isso. Você muda no palco. Ele disse. Aí eu pensei assim, como? Eu perguntei, mas como, amigo? Ele disse assim, não sei, você muda, você fica mais sério, você você cresce de alguma forma. E eu acho isso muito... E eu achei tão bacana, porque eu acho assim que a música, para a gente se dedicar 100%, porque assim, o repertório de ópera é muito puxado, demanda demais. Do físico e do intelecto. Concentração. Por exemplo, um show com a Fafá demandou demais. Questão nossa, interação minha e dela, o maestro, a orquestra, o coral, tudo está conectado. E te falando assim, eu respondi para ele, olha, se eu fico sério é porque não tem como eu fazer esse tipo de música, né, sem a minha total concentração, minha alma está 100% ali. Não tem como. E quando eu piso no palco, Isma, é incrível. Houve situações que eu não estava muito bem, de saúde normal, gripe, nada também em particular. E aí, cara, é incrível isso. A gente pisa no palco, te dá uma força, e é uma coisa... Não, conectando o que tu estás falando, é uma coisa divina também. Não é uma coisa desse mundo, é uma coisa que a gente não tem como explicar. Você tem noção, por exemplo, hoje em dia você é citado entre os maiores do mundo, né? O teu nome está lá. Imagina. Não, isso é você, porque sua modéstia você não reconhece. Mas você dia. é citado entre os maiores do mundo. Você tem ideia do que isso? Você na verdade percebe isso ou não? De que maneira isso chega até você? Isma, é difícil te responder essa pergunta, porque, bom, primeiro que claro que é um grande elogio. Se alguém disse realmente, seriamente, eu tenho como elogio, eu agradeço. Mas é muito difícil você mensurar, porque, por exemplo, dentro do canto lírico, eu posso entrar em uma questão um pouquinho mais técnica contigo. Dentro do canto, nós temos classificações. Por exemplo, no piano, por que eu sempre falo eu sou enlouquecido por piano. Eu tenho uma paixão enorme por esse instrumento. No piano, a gente tem os estilos, cada pianista tem um estilo, mas não existe uma classificação de pianista, ou acredito eu até de violinista, ou de maestro, não existe isso. No canto existe, por exemplo, dentro da classificação vocal masculina, temos basicamente 3. O tenor, o barítono e o baixo. E dentro de cada classificação, a gente tem subclassificações, então são milhares de estilos vocais. Tenor ligeiro, que é um tenor que canta mais agudo, uma voz mais fina. Tenor lírico, que é mais o meu estilo, mais ou menos, que não é nem muito agudo, nem muito grave. E o tenor dramático. Então, tem milhares. Então, eu acho assim, é muito bacana, eu recebo super de coração, mas é difícil a gente... Eu recebo, não sei nem te responder, eu recebo muita alegria, né? Você sai agora de Belém, não é? Você volta para a Alemanha, é isso? Volto. Como é que vai ser a sua vida daqui para frente? Você tem compromissos em quais lugares do mundo? Para onde o Atala vai cantar? Então, Isma, eu vou te confessar, antes de te responder mais diretamente, eu vou chorando. Vou embora muito triste, porque essa estadia agora de Belém foi maravilhosa. Sempre é, mas foi muito especial essa para mim. Muito, por milhares de motivos. Então, eu vou muito triste. Vou início do mês que vem. Mas, então, eu tenho uma coisa muito legal, Isma. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho. Quem tiver pela Europa, por aí, né, de repente. A Fafá, inclusive, disse que vai me visitar nesse evento, que vai ser na Lituânia, um país que eu nunca fui, não faço ideia de como seja, mas nunca pisei. Então você tem esse na capital, Lituânia, que uma ópera francesa, é fechado isso, não é nova produção, uma produção nova, então a gente tem tipo uma semana de ensaios e já vai para o palco. E depois eu vou para onde eu resido, em Stuttgart, na Alemanha, sul da Alemanha, e aí eu faço uma ópera que eu sou apaixonado, que eu cantei 2 áreas dessa ópera no nosso show, uma ópera muito popular, muito linda, que se chama Tosca.
de um compositor muito famoso, o Giacomo Puccini, italiano. Então temos essa produção que é ela foge à regra, porque geralmente as produções na Alemanha são muito modernas. As roupas são assim, que nem as nossas. O figurino, perdão. Você diz a montagem. A montagem, verdade, um figurino, eu poderia estar com o figurino de uma ópera na Alemanha, normal isso lá. Mas essa não, essa é muito clássica, muito bonita, muito bonita. E aí depois eu fico uma temporada grande lá, porque eu emendo com outra ópera, que se chama O Trovador, Il Trovatore, de um monstro sagrado da música mundial, que é o Giuseppe Verdi, né? E aí depois vou para Praga, tem basicamente na Europa, né? Você circulando pelo mundo todo, como é que você se comunica? Você se comunica sempre em alemão, você se comunica em inglês? A língua assim, básica, que não é... No Brasil ainda a gente precisa... Aos poucos a gente está tentando mudar isso, né? Um luxo ou extraordinário falar inglês, né? Mas lá fora é água, tipo, tem que falar no mínimo... Tem que falar inglês. Mínimo do mínimo. Para se comunicar com todo inglês, mundo, para ter circulando, tem que falar inglês. Inglês tem que falar, é obrigatório. Eu me lembro quando eu estava começando, o meu agente, inclusive já tá no céu, o Bruce, ele falava assim, você tem que... Porque ele era um gringo americano que falava extremamente bem português. Ele dizia que ele adorava o Brasil, ele dizia... Querido, você tem que aprender inglês, porque eles não vão falar em português na Alemanha, na Espanha, na França. Então é em inglês, basicamente, e na Alemanha, alemão, né? Uma pergunta bem íntima, assim, já que a gente vai encerrar daqui a pouco, e aí você está, claro, para viajar você vai arrumar mala, né? Tem algum ente assim, paraense, assim, alguma coisa? Porque paraense é conhecido por viajar com comida, né? Quando não leva isopor, leva dentro da mala, né? Tudo que for. Exatamente. Você costuma levar alguma coisa assim? O que, por exemplo? Vou te confessar. Farinha, porque farinha não tem lá. Tipo, a não ser que você vá em um mercado brasileiro, que existe. Mas é difícil de encontrar. Se você encontrar, tipo... Mas eu digo assim, uma coisa paraense, né? Paraense é a nossa farinha, que eu amo. Nunca levei açaí porque eu acho meio complicado, tem que congelar, eu acho um pouquinho mais difícil. Mas sabe o que também que eu sou enlouquecido? Goma para fazer tapioquinha e tal. Eu levo também, é prático né, de levar. E eu tenho um grande amigo maestro mineiro, que ele é outro apaixonado pelo Pará, por Belém. Ele me perguntou, acho que eu até citei isso no show. Ele me perguntou, se foi muito marcante, eu achei muito simpático. Ele disse assim, o que tu sentes mais falta, Tala, quando tu não estás em Belém? Aí eu falei, família, né? Minha casa, minha família, minha mãe, enfim, amigos. E aí, que é isso realmente que me vem à cabeça, né? No meu coração. E aí ele falou, sabe o que eu sentiria mais falta, cara? A culinária paraense, que é maravilhosa. É incrível, eu amo. Toda vez que eu vou lá, eu me esbaldo, eu como. Então, assim, eu amo tudo da nossa cultura. E sou apaixonado, Isma, eu sou apaixonado. Quero conhecer cada vez mais. Confesso que conheço pouco o nosso Pará, porque, olha, fazendo a conexão com a Alemanha, poxa, o Pará é maior que a Alemanha. Ou muito se maior. Não for... mínimo do mesmo tamanho, acredito que maior. Então, assim, o nosso Brasil é tão rico, é tão maravilhoso. Então, Atala, vamos foi um exaltar, prazer né? conversar com você. Temos aqui Poxa. essa honra de ter você aqui inaugurando essa terceira temporada, né? Poxa, que honra. Junto com você, estamos inaugurando uma logo nova aí, mais colorida, assim, né? Maravilhosa, e aí teve esse né? prazer de estar com você em Belém do Pará, né? Teve essa honra de te ouvir, né? Nesse concerto muito particular, 2 concertos muito únicos, na verdade, né? Porque foram apresentações únicas. Mas sempre é um prazer, porque primeiro que você é uma pessoa queridíssima, Poxa, né? E aí prazer, tá com você e tá inaugurando a terceira temporada com você, do Mangueirosamente, para mim já é ter inaugurado assim, entendeu? Poxa, Isma. No caminho de Marte, assim, entendeu? Já dentro do foguete. Então, Isma, obrigado pela tua presença. Eu sei que eu falo muito, mas só para finalizar aqui, dizem... Eu nem acho que você fala muito. Não. Dizem que... Deixa eu te falar rapidinho. As pessoas falam que nós somos espelhos, né, para as outras. Então, se você está falando isso, é porque eu queria te falar que você é tudo... quem é você, meu amigo? Você é tão solícito, tão educado, tão...
maravilhoso conosco, comigo, com minha família. Eu tenho essa honra de dizer que você é um amigo nosso, irmão, queridíssimo. parceiro. Vamos dar um abraço para Del, né? Para minha mãezinha querida. Mamãe, beijo nosso, né? Beijo nosso, beijo conjunto. Com certeza. Muito obrigado, Isma. Obrigado por você, obrigado. Este é o Mangueirosamente, que você assiste no DBplay dentro de liberal.com.